Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Mais uma semana de live para que a gente possa trocar bastante conteúdo e poder conseguir lidar um pouquinho melhor nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Essas últimas semanas eu tenho conversado bastante com as pessoas sobre gestão remota. Então é um assunto que tem vindo com muita frequência durante as mentorias e a preocupação de todos em como fazer essa troca, essa liderança com a dificuldade que a gente não consegue encontrar com as pessoas. Como é que a gente consegue engajar as pessoas no mesmo propósito, como é que a gente consegue dar aulas online, conseguir que as pessoas estejam ali juntos com a gente. Como é que a gente consegue, de fato, achar um espaço dentro desse universo virtual para conseguir lidar com esse mundo real, que é o mundo online que a gente está vivendo hoje. Bem-vindas, Gisele, Neila, Verônica. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho das coisas que eu tenho trocado com meus clientes. Eles foram maravilhosos, me trouxeram várias dicas de coisas que estão funcionando com eles. E além disso, eu também trouxe algumas coisas que eu encontrei bem interessantes do mercado de trabalho no mundo todo, porque na verdade essa adaptação é uma adaptação geral. Não é uma adaptação do Brasil, o mundo inteiro está se adaptando a conseguir liderar a distância. Então, hoje a ideia é dizer o que está todo mundo falando e o que está dando certo, porque a ideia é trazer um toque de otimismo, não é mesmo? Na verdade, não é só para dizer que difícil que tá, mas o que a gente pode fazer com esse limão para fazer uma limonada? O que a gente pode fazer para conseguir liderar melhor? E conseguir fazer os nossos trabalhos e as nossas coisas online sem que a gente perca essa essência, essa genuinidade, essa autenticidade, essa troca, esse vínculo. Muito bem, a gente fala hoje muito de liderança humanizada. Qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer trabalho online, ela precisa olhar por um outro lado, pelo viés do outro. É um assunto que a gente falou umas 2 semanas quando a gente falou sobre escuta ativa. Então, a gente precisa desenvolver essa escuta em que o que o outro percebe, em que o outro sente, é muito importante para que as coisas fluam. Ou seja, quando a gente fala em escuta ativa e liderança em tempos remotos, a gente está falando de coisas muito significativas, que é a nossa capacidade de se sentir como pessoa. Antes de ser um líder, antes de ser um dono de um negócio, antes de ser dono de uma franquia, antes de ser professor, eu sou uma pessoa importante nesse cenário, uma pessoa que vai fazer a diferença para quem está do outro lado. Boa tarde, Cia, bem-vinda aqui no nosso grupo. Então, o que aconteceu com a pandemia do coronavírus? A gente teve que se virar, a gente teve que achar um espaço em um espaço que não existia. Não é um home office, certo? A gente não está fazendo home office, a gente está trabalhando em casa, onde todas as pessoas de casa estão trabalhando juntos, onde os nossos colaboradores também estão trabalhando dentro de todo um cenário muito difícil, tentando lidar com todas as coisas que vêm junto disso. Então a gente não se preparou para esse home office, a gente não se preparou para conseguir lidar com isso neste formato. E o que a gente fez? A gente começou a lidar com o que a gente tinha. Então acho que é muito importante a gente ter essa reflexão, porque algumas pessoas me falam: Cristina, não tô conseguindo trabalhar home office. E aí a primeira coisa que eu digo: peraí, você não tá trabalhando home office, você tá não podendo sair de casa, porque você está em isolamento, então, portanto, você vai ter que achar um meio de conseguir trabalhar de casa. Isso já diminui muito a nossa autoexigência de que as coisas têm que fluir, que as coisas têm que ser as melhores possíveis e que a gente vai conseguir lidar com esse universo online exatamente como a gente lidava com o universo presencial. Não. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês: não, isso não vai acontecer. Sim, as dificuldades elas vão acontecer, elas vão ser distintas das dificuldades que a gente tem presencialmente. A gente precisa aceitar esses desafios e saber que a gente vai se adaptar. Então, a palavra do momento é adaptação. Nós precisamos nos adaptar a esse modelo e achar uma saída que seja melhor para que eu consiga manter esse grupo engajado, manter essas pessoas junto comigo. E aí volto para a tal da liderança humanizada, da liderança que a gente olha para o outro, da liderança que a gente ouve o outro, que a gente começa a perceber o que o outro precisa
para seguir em frente e não mais a gente diz e a gente dita as regras. A gente cria as regras em conjunto, a gente ouve mais, a gente usa mais da colaboração para que essas pessoas, mesmo distantes online, elas se sintam mais próximas da gente. Então, de novo, trabalhar em casa não é home office. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios e eu vou te dar algumas dicas bem importantes de pessoas que estão passando por isso e o que elas estão fazendo. Então, uma coisa bem importante que a gente precisa refletir é que líder também é gente. Muitas vezes a gente olha para o líder, aquela pessoa que está de alguma forma ali fazendo a gestão daquele pequeno grupo online, e a gente acredita que ele é a pessoa que vai solucionar todos os nossos problemas. Não. O líder, ele sim tem um papel fundamental de puxar os outros, de alguma forma mantê-los, né, ali conectados, mas a gente tem que entender que o líder também está passando por isso. O líder também tem as suas dificuldades. E aí vem uma pergunta: será que você que é colaborador está conseguindo de fato se tornar uma pessoa proativa, se tornar uma pessoa que traga ideias e que inclusive possa assessorar o seu líder, ou você está naquela posição que você olha para o seu líder e acha que ele vai ter a solução para tudo? Então hoje é o momento de se posicionar. Se você não é líder, mas você é colaborador, o que de fato tu está fazendo para ajudar aquele líder que está ali na frente precisando disso? Então a gente não pode jogar tudo nas costas do líder. A gente não pode achar que o líder ele vai trazer as respostas prontas. Hoje, no momento de pandemia, a gente precisa que os colaboradores se mexam, que os colaboradores sugiram, que os colaboradores possam, de alguma forma, também estar junto. Esse não é um problema do líder, esse é um problema de todo mundo. E se todo mundo não se ajudar, a gente não vai para lugar nenhum. Vero, você quer que alguns escutem? Então depois você encaminha, vai estar gravado no IGTV, tá? Encaminha pra eles, que eu acho que é bem importante a gente saber. Porque muitas pessoas vêm até mim falando exatamente isso. Mas como é que meu líder não faz isso? Mas como é que meu líder não resolve isso? E eu pergunto, o que você tá fazendo? Mas eu não sou líder. E a pergunta é, se você não é líder formal, por que você não lidera esse problema? Por que você não se torna uma pessoa propositiva? O momento é agora. O momento é agora, o momento da mudança de mentalidade agora. Esqueça que nenhum líder vai ter a capacidade, nem emocional, nem física, nem de gestão, de conseguir lidar com todos os problemas que a gente está enfrentando. Então vamos junto. E uma coisa importante, quem de alguma forma aparecer agora, quem conseguir demonstrar essa empatia com o líder e esse posicionamento, eu garanto que daqui pra frente o lugar vai estar guardado. Porque são as pessoas que aparecem nesse momento que, de alguma forma, elas se mostram com valor. Então, se você, de alguma forma, pode se posicionar dessa forma e ajudar e colaborar e estar junto, faça isso agora. Você pode ter certeza que isso vai ser mais importante do que qualquer pós-graduação, do que qualquer mestrado que você venha fazer. Porque a gente está falando de comportamento, de ter um comportamento importante dentro do momento de pressão e de dificuldade que a gente está passando. Um outro ponto bem importante, 15% das empresas oferecem um trabalho remoto só em função da Covid. Então eu estava ouvindo bastante aqui sobre a Mercer, que é uma consultoria que trabalha bastante com a área de benefícios dentro das empresas, e eles falam que 15% nem sabiam que era trabalho remoto. Tá? Então a gente tem empresas um pouco mais modernas que já entendem isso de uma forma muito mais fluida, mas tem empresas que nem sabiam para onde ir. E se a gente olhar nesse contexto que a escola também é uma empresa, as escolas também não sabiam como começar. É diferente quando a gente mostra algumas outras situações em que tem empresas que já tem um formato saudável nisso. Então não é para se culpar e dizer, poxa, que pena que a minha empresa não tinha esse olhar. Não. Não é para olhar para trás, feedback. É feed forward, olhar para frente. Beleza, não tem, mas eu vou tentar me adaptar. Agora, tá? E outra coisa importante, 22% nessa pesquisa da Mercer, 22% das empresas tiveram que adaptar toda uma infraestrutura. Então, empresas gigantescas que tiveram que fazer toda uma mudança, fora todo o investimento, às vezes para criar estruturas na casa das pessoas. E o outro lado, tem empresas que não são empresas que têm um capital muito grande. E essas empresas que não têm esse capital que possa daqui a pouco investir na casa das pessoas,
o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter que usar a estrutura que elas têm em casa. Então, cabe à empresa entender as dificuldades de cada um, se ela não pode dar algum benefício no home office, e cabe ao colaborador também poder olhar para o lado da empresa. Então, a gente tem aqui um olhar empático de ambas as partes. Não é a empresa nem o líder que entrega tudo. São as duas partes que entregam um pouquinho cada uma para a gente crescer. Tá? Olá, Carol, olá, Dani, bem-vindas. Depois vocês pegam um pedacinho do início na gravação, tá? E aí vem um outro ponto aqui, que a gente, vou misturar até um pouquinho com a dança, né? Então não existe uma regra para gestão. Talvez vocês venham aqui pro nosso papo e venham dizer: ai, meu Deus do céu, e Cristina vai dar a receita de bolo. Não, não tem receita de bolo. Tem coisas que a gente não pode fazer e tem coisas que a gente deve fazer. Tem caminhos que algumas pessoas compartilharam comigo e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. E tem caminhos que as pessoas estão fazendo que tá dando errado. E eu vou dizer pra vocês quais são esses caminhos e vocês vão fazer aquela tentativa. Tentativa e acerto, tentativa e erro, e a gente vai se ajustando. Então, não é momento de ninguém achar que é melhor do que ninguém. A minha gestão é melhor que a gestão da empresa. Vizinha, não. Qual que é o teu modelo? Mas não dá simplesmente para você ver que o seu modelo não está funcionando e não conversar com as pessoas e não buscar informações. Hoje tem muita gente aqui buscando informações através de mim, mas que vocês continuem buscando informações do que as pessoas estão fazendo para conseguir manter a sua equipe engajada no modelo online. Eu vou trazer um pouquinho e cada pouquinho vai se juntando e a gente vai conseguir um resultado muito melhor. Então, de novo, é momento de paciência e de humildade. A gente precisa olhar para o outro seja líder ou seja liderado. Não existe mais hierarquia nesse mundo. Todo mundo ajuda todo mundo. Um outro ponto bem importante, que em conversa com alguns clientes meus, eu adorei o feedback, porque é bom do mundo real, é que um retorno que eles me deram em relação à questão da individualização. O que acontece? Com esse momento de gestão remota, a gente acabou colocando todo mundo na mesma caixa. Então, a gente faz a reunião em grupo, faz o treinamento em grupo, faz a aula em grupo, e que algumas pessoas precisam, como liderados, ter um momento individual para eles. Então, a pergunta para vocês refletirem é: será que vocês estão, dentro desse tempo que já está tão escasso, separando um pouco de tempo para conseguir falar individualmente com algumas pessoas que são importantes da tua equipe? Né? Porque às vezes eu vou dizer, eu vou falar com todo mundo, Cristina, eu tenho 40 pessoas na minha equipe, 200 pessoas na minha equipe. Não, mas pelo menos aquelas pessoas que são pessoas chaves dentro da tua organização, você está separando um tempo único ali para poder ouvi-la, para poder ouvir a opinião dela, porque muitas vezes a opinião de alguém que muitas vezes não tem o teu mesmo nível hierárquico, mas que tem a percepção, pode te ajudar a solucionar problemas e muito mais problemas do que você imagine. Maiara, Suzy, Angel, boa tarde. Eu não consigo dar boa tarde para todo mundo, tá? Então, muito importante, a gente precisa se individualizar, a gente precisa criar momentos individuais com as pessoas, porque se a gente simplesmente tratar todo mundo no grande grupo, pelo fato da gestão estar remota, as coisas não vão funcionar. Tá? Então esse é um feedback bem importante. Um outro ponto muito importante, você precisa dar um contexto do que está acontecendo. As pessoas nunca, em momento nenhum, precisaram tanto num contexto. Então, falar o que está acontecendo na empresa, falar o que está acontecendo na organização, trazer uma troca, dizer do cenário real, trazer as pessoas para se preocupar junto, para pensar no problema junto. A gente precisa estar junto. Oi, Suzy, bem-vinda. Adorei os coraçõezinhos aqui. Então, o que é importante? É momento de compartilhar. Quanto mais você compartilhar a situação real e não esconder as coisas e poder mostrar para eles números, situações e dificuldades, você não vai estar se fragilizando como líder. Muito pelo contrário, você vai estar se fortalecendo, porque essa pessoa vai conseguir se engajar mais contigo, ela vai conseguir ter esse vínculo maior e as coisas vão começar a fluir. Então não tenha medo de compartilhar, muito pelo contrário, compartilhe para que essa pessoa fique junto com você. Tá? Um outro ponto importante aqui, buscar conexões genuínas com o time. O que é conexão genuína? Não é aquela coisa, eu vou fazer para agradar, vou dizer para ele ficar bem. Não,
O que de fato eu posso dizer para essa pessoa que vai fazer a diferença? E você vai falar uma coisa real, genuína, autêntica. Então, o que você vai poder dizer para essa pessoa? Para que essa pessoa se vincule? Porque assim, não, o computador ele não vai vincular ninguém. Quem vai vincular é a pessoa que tá por trás do computador. Então, quem vincula a minha live e se você tá assistindo ou não? A forma que eu tô falando com você. Então, se eu falo numa linguagem que é próxima da sua linguagem, eu vou me conectar com você. Senão, eu não vou me conectar contigo. Então, vocês têm que entender que por trás de qualquer tecnologia existe uma pessoa, tanto daqui quanto de lá. E a conexão genuína é que vai fazer isso. Então, você vai buscar alguns momentos individualizados, genuínos, com determinadas pessoas para conseguir engajar o todo. A gente pega 1, 2, 3, 4 pessoas, engaja e esse todo consegue influenciar positivamente o grande grupo, tá? Então pense nisso. Talvez vocês estejam pensando como é que eu vou alcançar todo mundo. E talvez não precise alcançar todo mundo. Precise alcançar algumas pessoas que tenham esse poder de influência, de conexão, e cada um desses vai dentro do seu grupo e fazendo pequenos engajamentos. Então tem que pensar como é que você vai criar essa estratégia. Muito importante. Um outro ponto que veio muito forte como feedback dos meus clientes foi a questão do cansaço. Tá? Cristina, é um cansaço físico, um cansaço mental, parece que eu tô trabalhando 50 mil horas a mais do que eu trabalhava quando era presencial. E aí, muitas vezes eles dizem, eu não sei, eu não consigo explicar que cansaço é esse. E aí eu já tinha pesquisado algumas coisas, entrei um pouquinho mais a fundo nesse processo e aí vieram vários pontos. Primeiro, a gente está trabalhando muito mais quando a gente está trabalhando nesse universo online virtual. Por quê? Porque a gente esqueceu do planejamento, a gente esqueceu do horário do almoço, a gente esqueceu do horário de jantar, a gente esqueceu do horário de dormir. Então a gente precisa resgatar. Porque não é porque a gente está num trabalho remoto e online que a gente está acessível para tudo, para todos, para a equipe, para a empresa, o tempo inteiro. Então, a gente precisa parar para a gente conseguir ter qualidade de tempo online. E o fato de a gente estar em trabalho remoto não significa que a gente precise se conectar às 7 da manhã e se desconectar às 10 da noite. A gente pode desconectar no almoço, a gente pode fazer um intervalo para tomar um café de tarde, como a gente ia lá no corredor da empresa, que às vezes não era nem vontade de tomar café, era só aquela vontade de se auto-resgatar. Você pode, e mais do que tudo, você precisa fazer isso. Você precisa conseguir achar esse espaço dentro desse espaço virtual que não te deixa e não te sobra nenhum espaço, tá? Então, uma dica muito importante, reveja o seu planejamento, estabeleça regras com a tua equipe, né? Você é líder, liderado também, estabeleça regras com teu líder, converse com o teu líder, converse com as pessoas e ache modelos que fiquem saudável para todo mundo. O que é saudável para mim talvez não seja para você. Mas se cada um fala e diz o que é importante para si, a gente vai encontrar um equilíbrio. A gente vai encontrar um meio termo que vai conseguir ser um pouquinho bom para um lado e um pouquinho melhor para o outro lado. Certo? Então isso é bem importante. E aí, voltando para a história do home office e do trabalho em casa. Eu vivo hoje um trabalho em casa. Eu tenho 2 filhos que estão em aula online, que não têm autonomia. E hoje o meu trabalho home office, ele praticamente não existe, porque eu preciso lidar com tudo que está aqui por trás da porta. Então tem todo um processo emocional, é por isso que a gente fica muito cansado. Além do que, a gente tem toda a questão física. É fato, por neurologistas, pessoas da área da saúde, que a tela demasiada, ela cansa, e a tela, quando a gente está aqui na tela, durante um tempo exagerado, isso faz com que a gente tenha um desgaste físico e emocional muito maior do que se a gente estivesse no mundo presencial. Então, quando vocês de fato começam a sentir esse desgaste, vocês podem ter certeza que é dessa exigência, porque antes a gente ficava na tela para brincar, para ver Netflix, para poder conversar com os amigos que estavam longe. Hoje a gente tem a obrigação de estar nisso. E a pergunta é, será que eu não preciso rever isso? Rever a quantidade de horas e rever qual é o formato? Porque tem muitas coisas que você pode trabalhar, mesmo estando com a gestão remota, que você não precisa estar conectada. Tá? E que exigência é? Será que essa exigência vem do outro ou é sua autoexigência? Que acredita que no momento que você fecha o teu computador, você não está trabalhando? Será que você só trabalha quando o teu computador está ligado, o teu celular está ligado? Será que isso é seu ou será que isso é do outro? Então, acho que é muito importante. Então, é fato que o uso excessivo de plataformas visuais ou virtuais, ela causa estresse e ansiedade.
Então, gestão do tempo, intercalar, achar um espaço dentro desse espaço difícil que a gente está vivendo hoje, tá? Cris, bem-vinda, Roger, Thaís, não consegui dar oi para todo mundo. E enfim, e não menos importante, eu queria deixar aqui para vocês, são mini lives, porque a gente tem mini tempo. Todo mundo tá aqui na hora do almoço, parando para poder assistir um pouquinho, né? Algumas pessoas não estão no almoço, porque tem algumas pessoas aqui que estão do outro lado do mundo, então já estão na hora do jantar, mas que vocês parem e reflitam sobre esse momento e consigam criar um momento diferente dessa troca, dessa gestão, de olhar, né, de novo, o meio copo cheio e não o meio copo vazio. Então, 4 dicas que vão impactar o seu time. 4 dicas importantes para essa gestão remota. Primeiro, repetindo e vou reforçar. Faça conversas individuais. Conversar com cada colaborador para entender a situação de cada um, para entender como você pode ajudar ou simplesmente para ouvir, vai fazer com que as coisas fluam e aconteçam de uma forma melhor. A tua gestão vai melhorar. Só de conversar, olha que coisa fácil. Pegar ali, determinar essa semana quantas pessoas você vai conseguir falar e ter uma conversa individual. Ouvindo, com escuta ativa, ouvindo, percebendo, se importando com o outro. Começa a fazer e você vai vendo como isso vai melhorando. Segundo ponto, estabeleça regras. O que é isso que agora é trabalho online e fala tudo do jeito que quiser, da hora que quiser, do formato que quiser. E aí algo que eu adaptei aqui dentro da minha rede e que eu acho que vocês provavelmente vão ter que repensar é reuniões curtas. Então hoje a gente está vivendo um momento de muita exigência, de muita pressão. A gente não está tendo capacidade de ficar conectada muito tempo pelo nosso desgaste físico e emocional, tá? Então assim, tentem fazer pequenos movimentos, reuniões mais curtas, de menos tempo, talvez com menos pessoas, divida em pequenos grupos. Não faça tanta coisa de grande grupo por muito tempo. Não é que as pessoas não tenham capacidade, mas elas não estão conseguindo. Então cabe você olhar para isso e tentar criar um ambiente mais saudável para essas pessoas, para sua equipe, para o todo, tá? Então é importante ter essa atenção, criar momentos mais curtos, pequenininhos. Organize-se. Reveja a rotina, estabeleça regras. O mundo virtual também tem regras, também tem agenda, também tem horário, também tem almoço, também tem sono, também tem cama, também tem filhos, também tem marido, também tem tudo. A gente não colocou todo mundo no armário e fechou. Tá tudo acontecendo. E o que você está fazendo com a sua vida? Porque se você acha que o fato de estar mais online do que os outros vai fazer com que você tenha um resultado melhor, você está enganado. Eu te garanto que talvez o resultado seja, inclusive, muito aquém das pessoas que estão se autorrespeitando. Terceiro ponto das 4 dicas. Falar menos, escutar mais. Eu volto aqui, parece que eu sou uma chata, né? Escutativa. Então eu tô ouvindo realmente as pessoas, eu estou escutando ela. Um líder tem que falar menos e ouvir mais. Um líder tem que ser um coach, tem que ser uma pessoa que tem essa escuta. Comece a se perceber, será que eu tô realmente ouvindo as pessoas? Será que eu pergunto às pessoas se ela tem alguma sugestão? Será que eu pergunto pra minha equipe se tem alguma coisa que eu possa fazer diferente? O que eu tô fazendo? Ou eu tô simplesmente achando que ditar as coisas e falar o que tem que ser feito é fazer gestão? Isso não é fazer gestão. Fazer gestão é também poder ouvir. E poder ouvir de forma genuína. E poder, muitas vezes, usar isso que você ouviu do teu colaborador como, às vezes, um projeto novo e uma ideia nova que você pode implementar para o grande grupo. Por que não? 4º ponto. Engaje a equipe mesmo à distância. Que é, na verdade, o tema da nossa live de hoje. É importante perguntar e escutar a opinião dos outros, né? Acabei de falar, isso pode ser praticado numa reunião remota, pode ser uma ligação, pode ser um e-mail, pode ser um chat durante a transmissão. Se você vê que a pessoa não está conectada, você pode... Porque ela está conectada, Wi-Fi, mas ela não está conectada. Você pode chamar depois, perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda. Se existe alguma coisa que você, líder, pode fazer diferente, se existe alguma coisa que ela sugira para você implementar nas reuniões. Muitas vezes a gente, como líder, tem que se colocar no lugar do outro. Quando você pergunta para alguém da equipe se existe alguma coisa que você possa fazer diferente, que você possa mudar, e se ela tem alguma sugestão de como ter reuniões mais efetivas, como ter reuniões que as pessoas participem mais, eu posso te dizer, talvez a pessoa que está aqui do teu lado, na tela,
ela seja a pessoa que vai te dar a resposta que você precise. Não é tão longe, não precisa ir pela internet buscar, tá? Então, isso é bem importante. Comece a usar dos seus recursos. Quem são os seus recursos? São a sua equipe. E se você é um colaborador, use do teu colega, da pessoa que está do teu lado. Pergunte para o teu líder, também questione e se coloque numa posição de igual para igual. Quando a gente fala hoje em equidade, a gente traz muito a questão do racismo, a gente traz muito a questão da liderança feminina, a gente traz muitos pontos, mas mais do que tudo, a gente tem que se a gente tem que se considerar no momento de pandemia iguais. Agora acabou, não existe o presidente da empresa, não existe o diretor, não existe o analista. Existem pessoas que precisam se ajudar para sair dentro desse processo. Seja lá fora usando máscaras, álcool gel, isolamento, o que for. Aqui na empresa também, dentro do seu negócio também. Senão as coisas não vão acontecer. A gente nunca precisou tanto do outro. Então, de novo, escute mais, ouça mais, reuniões mais curtas, fique mais presente, seja genuíno, preste atenção nas pessoas, ouça mais as pessoas. De fato, comece a se tornar uma pessoa mais humana. O líder também é gente. Espero ter podido colaborar com vocês. Eu trouxe várias pinceladas aqui muito importantes nessa área da gestão remota. Agradeço a participação do Guilherme Goulart, ele não está aqui online, que me trouxe várias dicas. Ele é diretor de uma empresa na área jurídica, que a gente não precisa abrir, né? Mas enfim, mas é um querido. E agradeço a todos os meus outros clientes que me deram vários inputs positivos para que eu possa compartilhar com outros líderes do mundo todo. Porque a ideia é essa, é que a gente possa, como mentores, como pessoas que trabalham em carreira, ouvir o que tem no mercado, transformar isso de uma forma fácil e didática para que eu consiga compartilhar com todos vocês, para que a gente consiga melhorar a todos, né? Como um todo. Tá? Para quem chegou um pouquinho depois, o vídeo vai estar gravado no IGTV. Agradeço muito a participação de vocês. Espero que essa mini live esteja te ajudando a refletir novamente sobre a autogestão, sobre a gestão das pessoas e sobre essa nova vida que a gente está tendo hoje em dia. Então, estou aberta para dúvidas. Quiserem, me mandem mensagens. Eu estarei muito feliz de poder atendê-los. E até a semana que vem. Muito obrigada e tchau, tchau.